Salve, derivando ideias, vamos aqui para a questão de fluxo de calor, tudo bem? A questão 8. Panelas de fundo triplo compostas por uma camada intermediária de cobre entre duas de aço são amplamente utilizadas em cozinhas. Aí ele fez o showzinho, né? Considera uma situação típica em que uma panela está em uso uma certa quantidade de água em ebulição em uma cozinha no nível do mar. Por que ele falou uma cozinha no nível do mar? Porque no nível do mar a pressão é de 1 atmosfera e, consequentemente, a temperatura de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius, tudo bem? Enfim, então a gente tem que a temperatura da água vai ser 100 graus Celsius, isso vai ser importante. A boca do fogão fornece uma potência de 1.500 watts, o fundo da panela tem área 300. Cada uma dessas três camadas tem espessura de 1 milímetro e subentende-se que a espessura de cada uma é 1 milímetro e as três são iguais, né? A condutividade térmica do cobre vai ser de 400 watts por metro Kelvin e a do aço 20 watts por metro Kelvin, e suponha que 80% da potência da chama seja transferida uniformemente para a base da panela. Determine a temperatura da face externa do fundo da panela em contato com a chama. Então aqui a gente tem um esqueminha, ignora esse fogo feio, tudo bem? E qual que vai ser a ideia aqui, ó? A potência desse fogo é igual a 1.500, só que só vai ser utilizada 80% dela. Lembrando que a gente tem a seguinte equação: o fluxo de calor é igual a uma constante vezes a área dividido pelo comprimento, pela distância, da distância, vezes o delta θ, que seria a variação da temperatura. E a gente vai resolver nossa questão baseada nessa equaçãozinha aqui, perfeito? Então vamos lá. Mas quem que é o fluxo de calor? Quem que vai ser o fluxo de calor? Vai ser a própria potência, concorda comigo? O fluxo de calor vai ser igual a potência. Só que não vai ser os 1.500 que vai ser utilizado, porque o exercício fala pra gente 80%, certo? Se ele fala pra gente 80%, a gente tem que 1.500 vezes 8 sobre 10, né? Que é 80%, tem que ser igual a... Vamos calcular primeiro? Calcular primeiro a do aço, pode ser? A gente pega aqui, ó, a gente vai calcular primeiro a do aço. Concorda que aqui, ó, a gente tem uma temperatura externa que a gente não conhece, e aqui a gente vai ter uma temperatura interna que a gente também não conhece. Mas por isso a gente vai calcular só o delta T, tudo bem? A constante do aço, ele falou pra gente que é igual a 20, né? 20, ou eu tô louco? 20, aqui, ó. A área deu que é 300 centímetros quadrados, que transformando em metros quadrados para ficar no sistema internacional, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 4, né? Ó, milímetros é 10 a menos 3. E aqui a gente acha o delta θ do aço. Delta θ do aço. A gente coloca aqui, ó, delta θ do aço. Aqui, ó, 10 corta com 10. Esse 150... corta com esse 300, fica 2. Aqui, ó, esse 8 corta com esse 40, né? Porque, ó, 40 sobre 8 é igual a 5. 40 sobre 8 igual a 5. 10 a menos 3 corta com 10 a menos 4, fica 10 a menos 1. Portanto, 1 é igual a 0,5 vezes o delta θ do aço. Ficou bonitinho, né, bicho? A gente multiplica dos dois lados por 2. Aqui vira 1 e aqui vira 2, né? Então, 2 é igual ao delta θ do aço. Perfeito. A gente tem o delta θ do aço. Ou seja, aqui a gente vai ter um delta θ de 2 graus. E concorda que o fluxo vai ser constante? A sacada dessa questão é que o fluxo vai ser constante. Ou seja, aqui também vai ter um delta θ igual a 2. Perfeito? Então, qual que é a grande ideia aqui, ó? Concorda que a temperatura aqui vai ser 100 graus? Se aqui a temperatura é 100 graus e concorda que o fluxo de calor vai ser do fogo para a panela, aqui, ó, é como se tivesse aqui, ó, o fluxo de calor vindo da esquerda para a direita, ou seja, aqui está uma temperatura maior, ou seja, aqui, ó, está uma temperatura maior. Vamos ao laser, aqui tem uma temperatura maior para o fluxo sair da panela para a água, perfeito?
Então, qual que vai ser a grande ideia? Se a diferença é 2 e aqui é maior, a temperatura daqui vai ser 102 graus Celsius, tudo bem? A temperatura daqui, ó, vai ser... E agora a gente precisa calcular o do cobre, né? Mesma ideia. O delta θ do cobre, delta θ C. A gente vai usar a constante do cobre, né? Constante do cobre, que é 400 vezes, de novo, 400 vezes 300, 10 a menos 4, sobre 10 a menos 3, igual a 1.500 vezes 8 sobre 100. Concorda que todo esse showzinho de conta aqui, ó, para o caso em que o 400 era 20, deu igual a 2? Então é como se a gente escrevesse aqui, ó, escrevesse toda essa continha como sendo 20 vezes o delta do coiso, e aqui, ó, a gente fatorou o 400, né? Então vai ser 20 vezes 300, porque aqui, ó, 20 vezes 20 é 400, então tá? Então a gente não fez nada. Sobre 10 a menos 3, igual a 1.500 vezes 8 sobre 10. Concorda que a gente fez tudo isso e no final achou que toda essa continha aqui equivale a 2 desse lado? Então aqui a gente vai ter 2 igual a 20 vezes o delta θ do cobre, tudo bem? A gente pode fazer isso? Claro que pode, a gente só facilitou a conta. Enfim, e 2 sobre 20 é a mesma coisa que 1 sobre 10, que é 0,1. Portanto, o delta θ do cobre é igual a 0,1 graus Celsius, perfeito. Aqui eu não coloquei graus Celsius, mas enfim, tem que pôr. Aqui então a gente viu que a diferença vai ser 0,1. Concorda que o da esquerda vai ser sempre maior. Então aqui, ó, aqui, ó, vai ser 102,1, que mudou nada, né? Pelo amor de Deus. 102,1. E aqui, ó, 102,1 mais 2, 104,1. Opa! 104,1 graus Celsius, tudo bem? E essa, porventura, vai ser a nossa resposta, tudo bem? Que ele quer a temperatura da panela em contato com o fogo, perfeito? Então vai ser 104,1 graus Celsius. E a diferença de temperatura entre as interfaces do aço com o cobre e o cobre com o aço. Ou seja, ele quer esse delta θ daqui com aqui. Mas a gente já calculou que é 0,1, tudo bem? Então meio que você precisava da B para resolver a A. Diferente, né? Normalmente a gente utiliza a A para resolver a B. Não, nesse caso a gente usou a B para resolver a A. Perfeito? Então, 0,1 graus Celsius. Questãozinha bacana, tudo bem. Você tinha que ter a sacada do fluxo ser constante, que pode ter pego algumas pessoas, mas enfim, é isso. Valeu, Derivando Ideias. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve nas outras contas por aí, dá uma procurada lá. Assiste nosso vídeo também falando sobre as dicas para estudar matemática. A gente falou que é um vídeo de porque você não aprende matemática, né? Enfim, valeu, Derivando Ideias. Até a próxima.